Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou o Matheus Winkler, eu tô aqui com o meu co-host Vitor Brito e com um convidado que vai fazer esse episódio especial, porque é o tópico que todo mundo quer saber, tem a ver com saúde mental, tem a ver com performar mais na vida em diversos aspectos, e eu sei que todo mundo tem seus probleminhas internos e todo mundo quer melhorar, então esse episódio vai ser super especial. Só que antes de apresentar nosso ilustre convidado, eu quero anunciar a nossa mais nova parceria, nossa primeira parceria, na verdade, que é com a Ultrassonografia no Esporte, um curso de ultrassonografia musculoesquelética voltada para o esporte, para tratar pessoas que se machucam, que têm lesões esportivas e também com direcionamento para fazer alguns procedimentos, infiltrações. É um curso de 12 meses, extensivo, muito bom, um encontro por mês com muita mão na massa, e a gente não se associaria a algo que não fosse bom. Inclusive, sou sócio dessa empresa, tanto que confio nela e acho ela boa. Quem quiser saber mais vai ter um link aqui embaixo. Mas indo para o nosso ilustre convidado, a gente está aqui com o Dr. Leonardo Ciciarelli, psiquiatra, que trabalha com psiquiatria do estilo de vida, é psicoterapeuta, tem inúmeras formações, é mentor de psiquiatras, tem uma página chamada @Descomplicando a Psiquiatria, já cliquem ali para acompanhar, mas agora eu vou passar a palavra para ele para se apresentar, então bem-vindo aí, Léo. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com o Matheusão, Vitor, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acho que ele já me apresentou, né? Dispensa até comentários. Acho que a minha formação ela vem ali muito de olhar o paciente como um todo. Eu sempre fui muito inquieto dentro da psiquiatria. Eu acho que a residência ela nunca me satisfez por completo, nem a formação médica, então sempre quis ir além. Fui fazer outras formações, fiz curso de psicanálise num primeiro momento durante a residência, depois percebi que era uma outra área que eu gostava mais, aí fiz uma formação em psicodrama, né, que é a formação em psicodrama clínico e análise psicodramática pela Escola Paulista de Psicodrama, que é a linha de psicoterapia que eu atuo mais. E aí essa inquietação não parava, né? Aí acabamos criando, Descomplicando a Psiquiatria, com esse enfoque de trazer aí esse olhar da saúde mental, descomplicar a psiquiatria, em especial para profissionais da saúde, mais especificamente até para psiquiatras, mas enfim, a gente fala com profissionais da saúde de maneira geral. E posteriormente eu comecei a me interessar muito pela psiquiatria do estilo de vida, né? Que é uma área aí que está crescendo, que a gente entende que é necessário cada vez mais no nosso consultório a gente olhar para o estilo de vida dos nossos pacientes, não dá só para olhar para a medicação, né? A gente precisa abranger outras coisas. E aí, atualmente, tenho estudado muito essa área, estou ligado a um grupo que é o PROMEV, né? Que é o Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria da USP, e lá a gente desenvolve um pouco mais esse olhar. E além disso, também sou professor de uma pós de sexualidade humana do Instituto Cetros. Ué, essa é novidade, também... não sabia. Eu sabia porque eu investiguei. Também trabalho ali com essa área da sexualidade humana, que também é um tema que me fascina. Então vocês veem que eu realmente olho o todo, né? Não, legal demais, bom dia aí para todo mundo. Obrigado pela presença, Léo. E eu acho que o nosso podcast em si, ele tenta conectar o corpo e a mente, né? E o nome dele já remete a isso. E você fez um caminho inverso do nosso, porque o nosso a gente pensa sobre o corpo primeiro, depois a mente. O seu, você fez a formação da mente e depois foi buscar as conexões com o corpo em si, né? E para te perguntar, para o pessoal entender o que é a psiquiatria relacionada à mudança de estilo de vida, o que você traz para a gente de diferente? E bem legal isso, né? Porque é essa via bidirecional mesmo, né, Vitor? A mente, o corpo, tanto que existem as doenças psicossomáticas, mas existe também a psiquiatria somatopsíquica. Até a gente tem um subgrupo lá dentro do PROMEV, liderado pela Renata Guerra, que trabalha a psiquiatria somatopsíquica, que é o caminho ao contrário, né? Porque a psicossomática é a mente influenciando no corpo. A somatopsíquica é você trabalhar através do corpo ou como que o corpo influencia na mente, né? Então, realmente, essa relação bidirecional. E a psiquiatria do estilo de vida, ela basicamente a medicina do estilo de vida, ela tem baseada em ciência, né? Acho que muita gente já conhece, enfim, é um movimento que tem crescido muito, mas ela é você
olhar para os hábitos, para os comportamentos, né, buscando ali a construção de hábitos mais saudáveis, com o objetivo de prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis. Então, a psiquiatria do estilo de vida, ela vem exatamente com esse olhar, mas com um maior enfoque na saúde mental, né, nos transtornos mentais. E a gente tem muitas pesquisas crescendo nesse sentido. Por exemplo, uma área que me fascina muito é a área da psiquiatria nutricional. Então, quanto que a alimentação influencia nos nossos comportamentos, no humor, na cognição, né? Então, por exemplo, já é um olhar ali dentro da psiquiatria do estilo de vida. E acho que também, né, não posso deixar de falar, até estou aqui com médicos do esporte, né? O quanto que a atividade física também tem uma influência na saúde positiva, né? Na saúde mental. Inclusive, como indicação de tratamento nos principais guidelines e até na depressão leve pode ser considerada ali até um tratamento em substituição ou como uma fonte alternativa ali em pacientes que não vão usar medicamento. De primeira escolha. Exatamente, primeira escolha. Então, também é uma opção de tratamento ali, por exemplo, no caso da depressão. Até nesse sentido da atividade física, tem um estudo bem interessante, né? A gente até tem post sobre ele, mostrando, e até de um pessoal, tem até brasileiros envolvidos, né, em estudos da atividade física relacionada ao tratamento de transtornos mentais, mostrando que um pouco é melhor que nada, né? Até acho que esse lema é interessante quando a gente pensa nos tratamentos dos transtornos mentais com mudança de hábito. Porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Ah, não, então tem que correr maratona, tenho que virar o super atleta, e não é isso, né? Se você fizer um nível, e esse estudo mostra isso, né? Até qualquer nível de atividade física ou de exercício físico, né? Você vai ter benefícios para a sua saúde mental. Então isso é bem interessante também a gente pensar e até de a gente ajudar a engajar os nossos pacientes nesse sentido, né? Nossa, tem uma meta-análise de 2022, acho que é de outubro, que está no British Journal of Sports Medicine. E aí eles olham para ver qual que é o tipo de exercício que mais ajuda na depressão. E o que eles encontraram nos estudos foi que seria a prática de exercício multimodal. E o que eles levantam como multimodal? Eu trabalhar mais de um componente. Então, eu posso pegar aeróbico e um treino de equilíbrio e flexibilidade, ou aeróbico e um treino de força também. E eles viram que quem mistura componentes de atividade física tem um melhor desfecho quando o assunto é depressão, porque a gente sabe que o aeróbico contínuo ele tem essa relação com endorfinas, e agora estão falando que são não só as endorfinas cerebrais, mas a anandanida do sistema canabinoide, né? O Bruno Palladini nos deu uma aula disso. Acreditava-se que o aeróbio tinha mais esses benefícios todos nesse bem-estar, mas se viu que trabalhar outras coisas, como fazer treino de força também. E aí tu falou de algo que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, que é psiquiatria somatopsíquica. E somatopsíquica, então, trabalhar o corpo para trabalhar a mente. Às vezes, quando eu tô com raiva, eu faço um treino de força mais agressivo. Às vezes eu pego uma bola, uma daquelas medicine ball, e eu fico jogando no chão que nem um maluco, cara, quando eu tô com raiva. E me ajuda a aliviar minha tensão. Eu tiro aquilo do corpo e eu me sinto melhor. Queria saber se isso tem alguma coisa a ver com psiquiatria somatopsíquica ou eu só tô, tipo, juntando palavras e tentando entender o significado. Não muito. Na verdade, a psiquiatria somatopsíquica, de forma bem resumida, é basicamente você entender um pouco mais ou entrar mais em contato com as suas sensações corporais, né, com o que você sente. E isso traz um insight ou insights mais ligado às emoções ou até à compreensão do que se passa na mente. De forma resumida, é um pouco mais ligada à compreensão das sensações, né? Porque a gente tem sensações corporais que algumas vezes ficam pouco decodificadas para nós mesmos, né? E para os nossos pacientes. Então, é até mais nesse sentido. Então, seria talvez um trabalho mais de você entender aquilo que se passa no seu corpo, né? Aquela coisa, de modo bem leigo, a
como se diz, borboletas no estômago, né? Borboletas no gut estômago. feeling, gut feeling. Também o instinto, aquela do gut feeling que tu sente algo. Isso, Então, isso tudo você pode traduzir em alguma emoção, em algum sentimento, trazer isso para uma linha mais mental, cognitiva. E achei interessante isso que você colocou, né, do aspecto dos tipos de exercício, porque também do ponto de vista de saúde mental, tem uma questão ligada ao lugar que você faz, né, as áreas verdes, as áreas azuis, e que isso tem uma série de benefícios, né? A gente sabe que os exercícios que são feitos a nível outdoor, por exemplo, eles têm mais benefícios do ponto de vista de saúde mental. Então, esse também é um dado interessante, né? Inclusive, às vezes existem até simuladores que simulam, tem pessoas que às vezes correm na esteira, né? Com simulação de diferentes lugares. E isso, do ponto de vista de saúde mental, também tem a questão do horizonte, né? Que é algo que a gente às vezes não consegue muito em grandes metrópoles como São Paulo. Mas são coisas que, do ponto de vista de saúde mental, são benéficas, né? E a gente pensar em até estruturar isso melhor, né, para a população ou até para os nossos pacientes, porque isso do ponto de vista de saúde mental, né, que a gente está mais olhando com esse enfoque, obviamente, é mais interessante. Para mim, muitas vezes, essas questões de meta-análise, quererem comparar pacientes que são diferentes, que têm culturas diferentes e que foram de criações diferentes, e trazer isso para um contexto de você vai fazer esse esporte em específico e eu vou comparar uma outra pessoa com esse mesmo esporte. Por que eu estou falando isso? Porque cada pessoa funciona de um jeito. Então, para mim, talvez jogar tênis é muito melhor do que ir para academia e isso vai me fazer melhor. Então, nem sempre é fácil comparar, para mim vai ser melhor o exercício de mobilidade junto com o de força. E aí isso vai ficar muito variável, vai ficar muito subjetivo. Então, por isso que muitas vezes eu vejo esses trabalhos com muitos vieses, assim. E eu tento trazer para a prática, que muitas vezes a gente tenta trazer o estudo científico para a prática, só que não é muito bem assim, né? Se você for pensar num contexto de uma população, como é que eu vou falar para o cara correr sendo que ele mora em São Paulo? Então tem o aspecto visual, então tem muitas coisas, muitas nuances ali que vão interferir diretamente na questão mental relacionada com o esporte em específico, né? Então, para mim, se eu puder dar uma orientação para uma pessoa, não sei se você fala isso, você tem que fazer o esporte que você gosta, que te faz bem, que vai te fazer esquecer dos problemas. Então, é mais ou menos como eu raciocino, não sei se você pensa dessa forma. É bem interessante, né, Vitor? Porque isso aí que você falou, concordo plenamente. E, inclusive, é isso, a gente tem que transpor algumas coisas para a nossa realidade, né? Para a realidade clínica dos nossos consultórios. E quando a gente pensa na ciência da mudança de comportamento, né? Da mudança de hábito, que é o que a gente trabalha muito na medicina do estilo de vida e na psiquiatria do estilo de vida, a gente tem que individualizar. É claro que tem toda uma ciência por trás, mas a gente tem que individualizar, né? Foi até um pouco o que eu falei na minha palestra no MEVão, que foi o nosso congresso lá do Promev, né? Que é o Congresso Internacional de Mudança de Hábito e Estilo de Vida em Saúde Mental, né? Que quando a gente está buscando ou tentando ativar ali a motivação dos nossos pacientes, uma das coisas importantes que a gente deve olhar é para quais são os valores dele. Né? Isso ajuda muito a gente a acionar o desejo de mudança, né? Ou seja, o porquê que para ele é importante mudar, né? O porquê que ele quer mudar, senão a gente simplesmente fica falando coisa que para ele não faz sentido. Então a gente tem que se conectar com isso, né? Com a realidade, com os valores e o porquê que faz sentido para ele essa mudança. E também com a história dele, né? Que é isso que você falou. Às vezes o que eu tento fazer é buscar memórias afetivas, né, o que ele já fez, às vezes pessoas que ele admira. Agora, por exemplo, o tênis, né, tem grandes nomes no tênis. Não entra né? nesse assunto não, não passa meia hora. O Vitor vai chorar. Chorou com o Djokovic. Entra nisso aí que eu acho que aqui tem suco para extrair, assim. Tu falou um negócio muito legal que é acessar a motivação da pessoa. E assim, até para a gente trazer algo não só do ponto de vista da prática clínica, mas assim, para quem está ouvindo em casa, assim, como é que a pessoa faz para
acessar mais a sua motivação? Existe algum processo, as 5 dicas do Léo para acessar a sua motivação aí? Talvez estaria sendo um pouco superficial se eu tentar destrinchar esse assunto tão importante, né, no tempo que nós temos aqui, mas, grosso modo, é um pouco isso, né, ou também é isso. Você trabalhar a psicologia positiva, você trabalhar a terapia de aceitação e compromisso, né, enfim, são embasamentos teóricos que a gente tem aí para acessar esse aspecto ali com o paciente, né, ou seja, acessar quais são os valores dele. Isso é uma forma de você buscar acionar essa motivação intrínseca, né? Um outro aspecto, e valores, para quem não entende, é basicamente a essência, o que está ali nas nossas raízes, o que para nós faz muito sentido, né? Por exemplo, para mim, família é um valor muito importante, né? Tem pessoas que é trabalho, enfim, cada um tem, né, os seus valores ali. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que também acho interessante, que também está ligado a alguns conceitos da psicologia positiva, é o propósito de vida, né? Por exemplo, onde que essa pessoa quer chegar, o que para ela faz sentido, o que ela quer deixar de legado, né, para o mundo, para as pessoas que convivem ao redor dela. Então, essa é uma das formas que a gente tem para acionar essa motivação, né, esse desejo. É o que a gente trabalha, por exemplo, lá no Promev, né? Então, tipo, eu aqui agora, se eu tivesse meio desmotivado, meio para baixo, seria benéfico para mim pegar um caderno no primeiro momento e tentar escrever qual que é o meu propósito, onde eu quero chegar, o que eu valorizo. Isso daí é uma fonte de motivação, eu elaborar sobre isso? Pensando numa construção de uma vida mais saudável, por exemplo, pode ser, entendeu? Porque o que para você faz sentido, né? Você pode ter coisas que para você façam sentido e, portanto, por isso você quer ter essa mudança de hábito, você quer construir uma vida mais saudável. Então, é uma forma da gente acionar aí esse desejo, né, de buscar entender melhor esse seu desejo de uma mudança. Legal. Ô Vitor, pra ti aí, qual que é teu propósito? O que te motiva? Vamos ficar meia hora falando aqui. Esse é um tema bem legal, né, que eu gosto muito de estudar e de falar, e que nem sempre é muito simples, porque basicamente o propósito é como um fio condutor ali da vida, né, o propósito de vida. E existem autores que falam e falaram já sobre isso, né? O Viktor Frankl é um dos, muito bom, dos cara. mais famosos. Amo. O que cura não é a modalidade terapêutica, mas sim a personalidade madura do terapeuta. Ele fala isso, né? Ele fala. Cara, E ele criou essa linha, né, que é de terapia, que é a logoterapia. Exato. Legal. E ele tem um conceito interessante de que o propósito, ele se constrói de fora para dentro. Então, na verdade, a gente encontra o propósito na vida. E, na grande maioria das vezes, né, isso também é um conceito interessante, ele está ligado ao outro, ou ele está ligado na relação com os outros, né, mostrando aí a importância das relações sociais, das conexões sociais, que é um outro pilar da medicina do estilo de vida, né? Então, o propósito, ele envolve outras pessoas. A gente só constrói propósito em conjunto, né, ou com os outros. Então, esse também é um aspecto interessante da gente pensar, né? Respondendo sua pergunta, propósito, para mim, existem algumas coisas que estão ligadas à outra. O principal propósito da minha vida e legado que eu quero deixar é ter uma família e filhos que vão prosseguir com a minha ideia e com a minha forma de viver. Eu acho que isso é um propósito também. Mas pensando profissionalmente, dentro da medicina esportiva, é uma especialidade nova, então eu quero levar o mais longe que eu puder essa especialidade. Não tenho ego nenhum com relação a querer ser reconhecido, mas eu quero que a especialidade em si cresça. E um dos papéis nossos aqui com o podcast é isso, né? Então tem a parte de educação também, que eu tô lá na Unifesp como preceptor, então são algumas coisas que eu quero contribuir para a especialidade em si, e isso faz parte do meu propósito. Mas deixa eu entrar num tema que eu não tenho como não entrar. Vamos lá. Tênis, vai falar de tênis. Lógico. Sabia, cara. Você falou algumas coisas aqui que eu fiquei raciocinando e fiquei pensando sobre o sentimento
e como o seu corpo responde. E eu vejo muito no tênis isso, que ontem o Djokovic foi campeão, né, das Olimpíadas, teve a medalha de ouro. Eu sou uma pessoa que sou um pouco contra ele, mas eu tenho que aceitar que ele é o cara que mais venceu. Ele é o melhor, porém ele não é o maior. Isso é muito diferente para mim. Por alguns conceitos que eu tenho, que eu aprendi que o tênis tem toda uma ética por trás. Só que pensando agora como médico e entendendo um pouco as características do tênis e de como você tem que lidar com as reações que acontecem ali dentro, eu vejo que alguns atletas sentem que a melhor forma de colocar para fora e mudar aquele sentimento que ele está tendo no momento é extravasar. Só que ao mesmo tempo, extravasar muitas vezes é xingar alguém, quebrar raquete, e eu não concordo com isso. Só que o Djokovic ele consegue utilizar desses momentos que tá todo mundo contra ele e ele se torna mais forte. E foi sempre assim. E aí por isso que a torcida sempre vaiou ele, sempre foi contra as atitudes dele. E ao mesmo tempo, para mim, quem é o maior, que é o Roger Federer, era o oposto. Só que no começo da carreira dele, tem muita gente que não sabe que ele fazia essas mesmas coisas. Só que ele aprendeu a controlar as reações dele e depois de um longo período, ele foi tornando o cara mais frio do esporte. Então ele sempre fez um ponto ou perdeu um ponto, ele tá do mesmo jeito. E o Djokovic nunca conseguiu isso. Só que os dois, tendo atitudes diferentes, chegaram num nível absurdo. Então, para mim, a pessoa, quando ela entende tudo aquilo que acontece dentro do corpo dela e da mente dela, e ela conseguir controlar, isso é interessante demais. E o Djokovic traz uma modalidade que ele foi para lá na Sérvia, não sei onde ele foi, que ele entrava num rio de gelo e ficava controlando o máximo de minutos que ele poderia. Existem algumas estratégias que a gente possa utilizar pensando no alto rendimento ou até no dia a dia para a gente poder controlar essas emoções? É interessante, Vitor. Tem uma frase que eu gosto muito do meu grande mestre, o Vitor Dias, que foi quem criou a análise psicodramática, que é essa linha, né, na qual eu me formei, que é a seguinte: quem evita confronto cria conflito, né? Ou seja, quem evita confronto externo cria um conflito interno. Então esse é um ponto que eu acho interessante tocar, que a gente é muito ruim, né, do ponto de vista de um entendimento da psicologia, você guardar coisas, né? A gente sabe disso, você evitar esses confrontos. É claro que tudo depende muito da forma como você coloca, né? Inclusive, você negar emoções, quaisquer que sejam elas, também não é benéfico, né? Também é prejudicial em vários aspectos. Então, cabe a nós e cabe a quem trabalha com o esporte, principalmente, né? Principalmente de alto rendimento, que é uma pressão em vários aspectos, né? Principalmente esses que vão para as Olimpíadas, são segundos, minutos ali que a pessoa treinou o ano inteiro, né? Cabe a essas pessoas trabalharem essas emoções e regularem, né? Porque quando a gente fala de regulação emocional, não é você negar a emoção. Como eu falei, né? Não é você evitar o confronto, é você regular, né? Regular a intensidade, regular a duração, regular o que você vai fazer com essas emoções, porque elas de fato vêm, elas existem, e aí acho que cada um acaba criando as suas maneiras, as suas formas, né? Mas eu acho que não tem uma fórmula mágica ou uma indicação, vamos dizer, essa é a melhor forma, né? Eu acho que cada um acaba criando ali a sua forma, mas acho que talvez o que eu poderia dizer é isso, buscar regulação emocional, né? Seja isso em qualquer área, mas acho que quando a gente pensa em atletas de alto rendimento, isso é muito válido. Inclusive, a saúde mental tem sido muito discutida nesse campo, né? A Simone Biles, acho que escancarou um pouco esse aspecto o ano passado, não, né? Nas últimas Olimpíadas de Essa Tóquio. daqui, cara, tava todo brasileiro torcendo pra ela dar uma resbaladinha, pisar fora. Que a Rebeca mandou muito bem ali antes também, né? Exato. E então eu acho que é isso, né? Talvez o Djoko, essa é a forma dele regular as emoções, né? Não sei. E dá certo pra ele, né? Então, eu acho que não teria realmente
uma forma... É claro que para isso ele talvez pague um preço, né? Eu acho que é aí que a gente entra nesses aspectos, até quando a gente olha mais para dentro dos nossos consultórios, né? Pessoas que têm mais dificuldade de regular suas emoções, que são muito irritadiças, muito confrontativas, essas pessoas têm muito problemas a nível social, a nível profissional, né? Então acho que também cabe a essas pessoas pensarem, né, sobre isso, Cara, que é isso que você falou, as pessoas vaiam ele cria talvez pessoas que não gostam dele por conta desses comportamentos. gerou uma questão aqui, uma contradição na minha mente com a tua fala. Tu falou uma frase que achei sensacional. Quem evita confronto cria conflito. Só que agora, na tua última frase, tu falou que as pessoas que confrontam muito criam sofrimento para elas na vida. Então, o que é o confrontar saudável? Aí talvez faltou esse adendo do Vitor, né? Que é a forma como você vai confrontar, né? Porque basicamente o confrontar saudável é você colocar a sua opinião, né? Ou você expor a sua opinião, né? Ou você expor que você não concorda, ou que você acha, ou que você pensa, entendendo que o outro talvez não pense como você, né? E mais do que isso, colocando isso de uma forma respeitosa. Seria isso. Até o Marshall Rosenberg tem o livro, né, e a teoria da comunicação não violenta que discute muito esse aspecto, né, que é você comunicar de uma forma não violenta. Entender a necessidade da pessoa, fazer o teu pedido de forma clara. Exato. Cara, eu fiquei... Tem um negócio aqui que tu falou, tu falou da ACT, né? Do Stephen Hydes, o cara que da ACT, né? Exatamente. Tá, a ACT é Acceptance and Commitment Therapy, Isso, né? terapia de aceitação e compromisso. Compromisso. Isso daí pluga com o que você está falando, aceitação e compromisso com confrontar de forma não violenta, assim? Explica um pouquinho. Eu tava lendo recentemente sobre esse cara, esse Stephen Hydes, porque eu li sobre terapia baseada em processos, alguma coisa assim. Ele tem isso? Tem isso? Que tem a ver com a ACT, que em vez de ser terapia cognitivo-comportamental, ele traz um outro braço de entender os processos e aceitação e tudo mais. O que é essa aceitação desses sentimentos de insatisfação, de confrontação, esses sentimentos que nos batem nessa hora, que nos leva para baixo? O que é essa aceitação deles para que a gente se transforme? Porque quando eu ouço aceitação, às vezes me remete a algo meio passivo demais. Tipo, eu vou aceitar, eu não vou fazer nada, assim, em relação a isso. Não é essa aceitação... Quando a gente fala de aceitação de sentimentos, né, ou de emoções negativas, não é uma aceitação passiva, né? É uma aceitação no sentido do que eu vou fazer com isso, ou como que eu vou crescer a partir disso, ou até o que isso pode me ensinar, né? E principalmente como que eu vou regular. Porque é aquela ideia, né? A gente só consegue trabalhar ou desenvolver aquilo que a gente tem conhecimento, né? Então, a gente conhecer as nossas emoções ou a gente entrar em contato com elas, que tem a ver com esse aspecto de aceitar as nossas emoções, né? Que esse ponto que você tocou, passa por essa ideia de você aceitar e poder, a partir dali, construir alguma coisa, né? Então, você só consegue desenvolver algo que você conhece, nesse sentido. Então, a parte do compromisso, quer dizer, aceitação e compromisso significa eu aceito, mas eu me comprometo a trilhar um caminho que me gere um resultado diferente. Aceitação e compromisso, ela tem outras questões, né, envolvidas. Ela, por exemplo, na questão da mudança de hábito, ela é muito usada e ela caminha num outro aspecto também, mas quando a gente pensa do ponto de vista de emoções, essa é a ideia, né, de aceitar as suas emoções para que você possa fazer algo em relação a isso. Legal, eu vou trazer aqui um momento consulta grátis, consulta grátis. E vou ter que agora, o show de Truman, eu vou abrir aqui a grande tela. A verdade, Léo, é que tu veio pra cá, a gente te convidou porque o Vitor estava precisando de ajuda de um psiquiatra que tivesse teu calibre. Porque ele passou por uma experiência esse final de semana de um jogo que deixou ele muito chateado. Então,
set terapêutico aqui tá instalado. Fala aí, pode abrir teu coração pro Léo. Não, eu sou muito competitivo, Léo. Tô brincando, não vou fazer essa consulta aqui não, mas vamos lá. E acabou que eu fiz uma partida depois de 8 anos num campeonato. E pra mim foi difícil, assim, a derrota, porque eu perdi pra um cara que eu já tinha treinado contra e tinha ganhado várias vezes, assim, dele. E ao mesmo tempo eu joguei muito mal, e pra mim eu nunca me senti nervoso antes de partida, eu até gosto de estar ali. Mas uma das coisas que eu vejo que eu não fiz, por ser um cara, sei lá, que eu já conhecia e tal, eu não extravasei como eu gosto de extravasar e jogar dessa forma. Então eu não, exatamente, eu acabei deixando criar um conflito na minha cabeça, eu acho que eu não consegui performar dessa forma. Então, pra mim, eu acho que essas coisas, o entendimento de você ver o próprio sentimento em si e tentar entender que esse sentimento vai gerar coisas positivas ou negativas, é difícil, porque entra na parte social, porque como que eu vou expor isso pra fora se a outra pessoa não vai gostar da forma como eu expus? Então, por uma forma de aceitação, talvez eu tenha criado um conflito comigo mesmo. Então, essas formas eu acho que a gente vai criando com a vida, vai amadurecendo, porque se eu fosse um pouco mais novo, eu não tava nem aí, eu queria só gritar e extravasar do jeito que eu jogo. E aí essas coisas você vai falar, não, por ter uma questão social, deixa eu segurar aqui, não criar problemas. E aí criou um conflito comigo mesmo. Até a gente entende, né, do ponto de vista de saúde mental, que existem dois binômios, né, que regem e que a gente pode entender que talvez eles são muito ligados ao que pode ser considerado aí uma saúde mental. Um binômio é o quero versus o não quero, né? Então, eu quero e até, na verdade, o quero versus o devo, né? Não, seria basicamente o quero versus não quero, é que o outro que envolve essa outra questão, né? Que seria o quero versus o não quero. E o outro binômio é o certo e o errado, né? Que tá ligado mais a um aspecto moral. Então, muitas vezes a gente vive nesse conflito, né? Entre o que eu quero, porque às vezes o que eu quero, ele vai bater no outro binômio do que é o certo e do que é o errado, né? Então a gente tá sempre nessas nuances aí quando a gente pensa, porque nem sempre aquilo que a gente quer, né, a gente pode expressar ou pôr para fora, e aí a gente cai muitas vezes no outro binômio, né, do que é o certo, do que é o errado, né, ou do que é moralmente aceito. Então a gente vive muito dentro desse. E nossos pacientes muitas vezes trazem essas questões, né, para dentro do consultório. E ontem à noite eu me vi conflitando sobre tudo aquilo que eu falei do Djokovic, porque ele paga o preço sem pensar nas questões sociais, né? Então ele quer ganhar, mas talvez ele, como é que fala? Não, moralmente não era o melhor a se fazer. E eu me vejo assim, pô, eu tenho que fazer para eu ganhar dessa forma, eu devo fazer dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso vai me prejudicar, entre aspas, socialmente. Aí, será que eu quero pagar o preço para isso? Então, é esse conflito de... E também eu não sei por que eu muitas vezes não faço. Porque eu não sei se eu vou ganhar, se eu fizer dessa forma. Eu não quero ser visto e ainda perdendo. Então, talvez eu não quero pagar esse preço. Então, eu tento... Aqui a gente tem uma questão psicológica profunda, que o fato de ele não achar o Djokovic maior também é por causa de uma projeção, cara. Tu vê os teus aspectos que tu julga negativos nele incorporados e ele em paz com isso, e tu pensa, por que não posso eu ser assim? E daí tu põe ele pra baixo. Qual que é o diagnóstico disso? Foi o que eu pensei ontem à noite. E aí eu tava vendo uma reportagem ontem à noite que eu me vi pela primeira vez admirando ele. Porque ao mesmo tempo eu pensei, cara, eu não faço isso. E talvez se eu fizesse, eu estaria melhor. Então, querendo ou não, acho que é um conflito comigo mesmo. Meu pensamento e a forma como eu me comporto. É só corrigindo, quero versus devo mesmo, o primeiro binômio, né? Porque às vezes é o que a gente quer e o que a gente deve fazer. Exato. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente deve, né? Porrada essa ideia aí. Pegou, hein?
Pegou. Mas pra mim tá tudo bem, sabe? Eu, dentro do esporte também, trabalhando como médico, eu vi muitas vezes atletas que, por exemplo, tava numa competição de futebol e eu falava assim, acabou o campeonato, tá todo mundo muito triste, todo mundo chorando. E ao mesmo tempo passava um dia, tava todo mundo bem, feliz, sem problema algum. E aí eu começava a pensar, falava assim, nossa, mas por que que eu sofro tanto com uma questão que, tipo, beleza, tem um próximo ponto, tem um próximo esporte, tem um próximo campeonato e tá tudo bem. E aí eu acho que esse tempo que a gente fica nesse vale, né, é o mais importante. Eu comento muito isso aqui, muitas vezes. Não é quantas vezes você cai, mas sim o quanto de tempo você fica lá embaixo. Se você cair e levantar várias vezes, não tem problema. Se você pegar no final, o quanto de tempo você ficou lá em cima é muito maior do que se você ficar, sei lá, talvez uma vez só lá embaixo no vale e por muito tempo. Vai ser Agora um período ponto, todo. uma dúvida, foi mal te cortar, mas tem a ver com isso, só para botar mais uma coisa que veio à mente. Falam de temperamentos, né? As pessoas falam em temperamentos. E que tem pessoas que, no caso, acontece alguma coisa e a pessoa fica com aquela impressão, aquele sentimento marcado mais tempo. E tem gente que consegue já rapidamente, tipo, virar a chave e tá desapegado. E eu noto que eu sou uma pessoa que, cara, se eu entrar num conflito com alguém de verdade, se eu brigar com alguém, discutir, se alguém começar uma discussão comigo, eu vou ficar, tipo, de cara por um bom tempo, eu não consigo fingir que tá tudo normal. Tu vai ver na minha cara que não tá legal. E já a Ana, minha noiva, ela consegue brigar comigo e no momento seguinte, ai amor, vem dar um carinho, assim. Essa coisa que o Vitor falou, de o tempo que tu fica nessa parte negativa, é uma coisa que é de temperamento mesmo ou é algo mais treinável? Na verdade, acho que tem 2 pontos importantes nas coisas que vocês falaram, né? Uma é essa questão do temperamento. Sim, existe, né? Nós somos, como a gente diz lá no Descomplicando a Psiquiatria, a gente olha o paciente como um todo, né? Então, nós temos aspectos genéticos, aspectos biológicos, comportamentos aprendidos, mas tudo é passível de transformação. Na verdade, esse é o trabalho da psicoterapia. A terapia, ela trabalha muito nessa linha, né? De você buscar melhorar coisas que não te fazem bem ou que não fazem bem para as pessoas que convivem com você. E poder... Inclusive, tem um ponto muito interessante, que a terapia ela é um tratamento epigenético. Poucas pessoas têm essa ideia. A terapia, ela influencia nos nossos genes, né? Ela muda a configuração a ativação ou a desativação de determinados genes Essa é no nosso novidade, cara, cérebro. pra mim. Eu Legal. sabia que o exercício fazia isso, a terapia faz isso. A terapia faz. Então, ela tem essa capacidade. Então, é um tratamento maravilhoso, tanto que 99% dos meus pacientes fazem terapia. Os que não fazem é porque não querem, porque eu indico, né? Então, esse é um ponto. E tem um ponto que você tocou que eu acho legal, que é o quanto que o esporte ensina, né? O quanto que o esporte ele traz uma série que até caminha dentro disso, né? Também da gente aprender com o esporte, da gente poder até mudar questões da nossa personalidade. E crianças, por isso que é tão importante, né? Crianças que façam esporte, porque aprendem a perder, aprendem disciplina, né? Enfim, aprendem a lidar com essas frustrações, como você falou. Então, acho que o esporte tem essa questão e eu também vejo um outro benefício do esporte, aí voltando para a questão da medicina do estilo de vida. Isso, às vezes, eu trabalho com os meus pacientes. Aqui em São Paulo, a gente vê muitos pacientes, e tem uma epidemia, né, a nível mundial, da solidão. E a gente vê pacientes muito sozinhos, né? E o esporte, ele muitas vezes pode trazer mais esse benefício das conexões sociais. A gente vê, às vezes, como diz o Fausto Carvalho, né? Menzinho, o beach venceu, Menzinho. O beat O beach venceu. o beach tênis, né? A gente vê pessoas fazendo crossfit. Enfim, existem alguns tipos de esporte, mas isso são os mais modernos, né? Mas todos os esportes, eles têm essa característica, de maneira geral, de você criar grupos ali muito fortes. E tem até um filme que eu gosto muito, que é a Maratona de Brittany,
esse filme mostra toda uma mudança de hábito de uma mulher obesa, que tinha hábitos péssimos, e ela, na verdade, começa a correr vendo os seus vizinhos que estavam sempre ali em volta do quarteirão dela correndo, e ela cria laços com essas pessoas posteriormente, quando ela começa a correr. Então é muito interessante também a gente pensar em relação a esse benefício do esporte, e a gente já sabe, tem um estudo de Harvard que continua com mais de 80 anos, que não é dinheiro, não é fama, não é sucesso que traz felicidade, são as conexões sociais, né? Caraca, isso aí é muito poderoso. O Beat venceu. O Beat venceu, cara, é muito bom porque, assim, a gente vê muitas pessoas que eram completamente sedentárias e aí começam a praticar beach tênis. Inclusive, essas pessoas, às vezes, elas têm muitas lesões justamente por elas virem de uma condição de sedentarismo e aí elas vão lá e elas passam a pertencer a um grupo. E esse pertencimento social é um negócio muito forte. Muito. E o pessoal vai lá e fica, tipo, 4 horas, o cara que era sedentário fica 4 horas jogando, conversando, jogando. E aí se cria essa questão de ir para treinar o beach tênis, mas tem uma questão de o pertencimento a uma comunidade. E essas pessoas, elas conseguem se exercitar muito e antes não faziam nada. E eu tenho visto cada vez mais pessoas que começam a fazer beach tênis e daí começam a treinar um monte, e até um ponto de cuidado, para quem era sedentário e entra no culto do beach tênis e começa a ficar aficionado, é bom fazer uma organização, um preparo físico, é bom ter cuidado com isso de, tipo, esses treinos de final de semana de 4 horas, se você não treinava, tem chance de se machucar, então vai lá, socializa, aproveita essa força, mas saiba que treinar outras capacidades fora do beach tênis vai te ajudar a performar mais no beach tênis e a se lesionar menos. Porque tem tido também... Isso é muito interessante, cara, porque eu brinquei o culto do beach tênis, mas eu acho muito legal que eles conseguiram criar isso onde as pessoas se conectam e elas têm uma adesão maior por causa disso. É muito interessante mesmo a gente ver. E quando a gente pensa, às vezes, quando pega essas pessoas, né, como você falou, que estão num nível, né, de um sedentarismo muito grande, tem as questões, né, como vocês sabem muito melhor aí, de lesões, etc. Mas às vezes também, do ponto de vista de mudança de comportamento, a gente orienta, às vezes, a pessoa a ir até lá. Né? Quer dizer, a pessoa ainda está num nível tão pré-contemplativo, numa escala de prontidão para mudança, que o que a gente orienta, às vezes, ela é conhecer, né? Então, por que você não vai lá conhecer, ver como é que é, vai na lanchonete do lugar, né? Às vezes você não precisa, num primeiro momento, a pessoa não precisa começar já a fazer aquele determinado esporte. E às vezes ela pode já, só de conhecer, já se conectar com esse aspecto que para ela é um valor, né? Voltando no que a gente estava falando, importante, né? Que é ter relações sociais e tal. Porque vê lá todo o clima do beach tênis, né? E aí acaba se interessando. Então, também isso é uma dica, né? Para as pessoas que trabalham mudança de hábito nos consultórios, né? Às vezes você não precisa já vai começar jogando beach tênis. Não, pô, vai lá, conhece primeiro, vê como é que é, entende o lugar, vê se faz sentido para você, né? É bem por aí. E essa questão de pertencer a uma comunidade, primeiramente eu acho que é a porta de entrada para uma mudança de estilo de vida. Porque você vê que a pessoa começa a treinar, treina uma vez por semana, ela aumenta para 2, para 3, aí ela tá treinando no fim de semana, e aí o fim de semana que ela ia pro churrasco, ela não vai mais porque ela tem que ir no beach tênis, e aí ela se alimenta melhor, porque lá no beach tênis tem um restaurante mais saudável, e isso vai só mudando completamente um estilo de vida que era, sei lá, talvez péssimo para algo que seja super legal, que vai mudar a longo prazo, trazer longevidade. E outra coisa também é quem você segue nas redes sociais e o que você vê. Isso é muito forte, porque nas últimas Olimpíadas, a fadinha ela fez com que a galera começasse a querer andar de skate. A criançada, uma nova geração criou de novo o encanto pelo skate, e o skate já estava uma cultura mais underground, old school, e ela revitalizou a cultura do skate só porque ela
apareceu lá uma menina que tinha 13 anos, performando pra caramba, e agora de novo nessas últimas Olimpíadas, novamente ela apareceu ali, enfim, deu show, mas olha que interessante, uma nação assistindo uma pessoa do seu país representando num esporte e mandando bem, fez com que muitas pessoas, por assistir, se interessassem em começar a praticar esse esporte. Então, o poder do que a gente consome de conteúdo, né? Também, exatamente, é verdade. E acho que tem isso que é algo que a gente discute muito, inclusive foi muito discutido no Congresso, né, no MEVão, essa questão da era digital, né, e como que isso impacta em vários aspectos na nossa saúde mental, né, e é bem isso mesmo, né, acho que é a forma como a gente usa a tecnologia, né, acho que a gente vai ter que é igual a faca, né? Ela pode ser usada para matar ou para fazer Isso que eu uma, ia falar. Eu acho uma que comida, né? tem a comparação e tem o lado positivo de te Inspiração. estimular. Comparação versus inspiração, Exato. né? É muito difícil porque você querer ter um corpo de um atleta, sendo que você trabalha, tem outras coisas para fazer e ele treina o tempo É muito inteiro. difícil aqui, cara. Realmente tem que ter muito pensamento positivo, malhar. E tem vários distúrbios relacionados com a imagem justamente por nunca se ver no que você queria, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com rede social e tentar extrair o melhor possível dali, né? Então, e também estando aqui, a gente tenta passar uma realidade que seja palpável e não algo que seja milagroso. Porque hoje em dia tem também muitos médicos ou profissionais da saúde que prometem algo que tem efeitos adversos relacionados, né? Que a longo prazo isso não é positivo. Para algo muito, vamos falar assim, agora, pensar no agora e não pensar no futuro. Então, buscar resultados rápidos muitas vezes não é a melhor resposta. E eu acho que a MEV, ela bate muito nessa tecla, né? Então, você ter um hábito de vida saudável vai te trazer respostas da maneira que você quer, mas você precisa ter constância. Não tem como só querer, eu quero ser assim porque fulano foi campeão mundial. Exatamente. Acho que hoje em dia a gente discute muito isso, né? Vocês, como médico do esporte, nós dentro da psiquiatria, enfim, dentro de várias áreas, essa busca incessante pela alta performance, pelo prazer, né? Por atingir um lugar que nunca se atinge e a gente tem visto um uso desenfreado de hormônios, né? Buscando isso e com uma série de prejuízos que a gente nem sabe onde isso vai dar, né? Num longo prazo. Na saúde mental, a gente vê isso com muita... Na questão da psiquiatria, a gente vê muito isso, né? Pacientes usando testosterona, buscando essa alta performance. E eu acho que a MEV, inclusive, também tem que... a forma como se entende a MEV também tem que ser olhada com cuidado e com carinho, porque tem algumas pessoas que também se utilizam da MEV para isso. E a MEV tem que ser um meio, né? Um meio para você ter uma vida mais saudável, uma melhor qualidade de vida, e não para você... Não é um fim, né? É um meio. Então, é assim que eu entendo e que a gente também tem que... Eu, como um dos propagadores da medicina do estilo de vida, da psiquiatria do estilo de vida, levo muito essa mensagem, né? De que nós também temos que tomar cuidado para a MEV não se tornar um instrumento para isso, porque isso a gente tem visto de forma desenfreada, né? Extremamente preocupante aí essa busca por um lugar que a pessoa talvez não tenha o biotipo, né? Que a pessoa não tem a rotina. Não tem a rotina, né? E que ela vai ser uma outra pessoa, porque todos nós somos diferentes, né? E é isso aí. Ô, Léo, cara, tu vai ter que voltar aqui. Tu vai ter que voltar aqui com certeza. Tem muita coisa porque, assim, pra falar. eu sei que a gente tá com o tempo curto, porque eu sei que tu tem consulta daqui a pouco e se a gente continuar, eu sei que a gente vai te atrasar pra consulta. Então, pô, tinha mais umas 300... Dá pra falar contigo mais 1h30 aqui, ficar conversando contigo. Então, tu vai ter que voltar de certeza. Então, só pra... Quem tá escutando aí, envia esse episódio pros amigos aí, pras pessoas que têm que mudar o estilo de vida e tudo mais. Mas, Léo, aproveitando aqui, tem bastante médico que tá nos escutando, tem bastante profissional de saúde.
Fala um pouquinho aí do Descomplicando a Psiquiatria, explica como é que é, onde que o pessoal encontra, quais são os cursos que vocês estão oferecendo, porque eu sei que vocês estão ajudando muitos médicos a rever a prática clínica, não somente a prática clínica, mas a prática de negócio deles também, dentro da estrutura do consultório, e vocês estão possibilitando que mais psiquiatras estejam podendo estar em consultas longas com seus pacientes, entendê-los além da medicação. Então, vocês estão trazendo uma mudança realmente para a psiquiatria. Então, cara, queria muito que tu falasse um pouquinho disso para o nosso público saber mais, assim. Acho que até tem muito a ver com o que a gente estava falando, né, Vitor? Assim, essa medicina rasa, essa medicina que não aprofunda é o que nos incomoda, né? E foi um dos propósitos que nos fez criar ali o Descomplicando a Psiquiatria. Então, o nosso objetivo é esse, é que as pessoas entendam e possam abordar, olhar e aprender como fazer isso, né? Olhar o paciente como um todo, né? Sobre pilares importantes, né? Que vão além da medicação. Como eu falei, a questão psicológica, coisas que a gente conversou aqui, a questão do estilo de vida, mas que também a medicação é importante, né? Os aspectos biológicos, os aspectos relacionados ao diagnóstico psiquiátrico. Então, nosso objetivo é trazer esse olhar, né, dentro do Descomplicando a Psiquiatria, que as pessoas possam aprender a olhar de fato o paciente como um todo. Eu gosto muito da ideia de que, às vezes, o paciente ele traz uma questão de que ele não está dormindo bem, né? Então, não consigo dormir, eu não estou dormindo bem, etc. E o médico, que é o doutor Receita, né? O cara que não vai além, ele se contenta com aquilo e passa um benzodiazepínico ou uma droga Z para aquele paciente, né? Mas ele não investiga se aquele paciente usa né? Não vou usar lisdexanfetamina o dia inteiro, se aquele paciente usa café até tarde da noite, né? Ou enfim, ou uma série de outras coisas que podem estar acontecendo na vida dele. Então, não é isso, não é essa medicina que a gente propõe, não é essa medicina que a gente acredita. E aí o Descomplicando surgiu, então, com essa ideia e a gente, além de trabalhar muito nesse sentido, e a gente tem agora, vamos lançar o curso Neuropotência, que é um curso com enfoque em antidepressivos, porque a gente entende que sim, a medicação é um pilar importante, né? A gente também tem atualmente uma mentoria para psiquiatras com enfoque de crescimento, gestão, marketing de consultório particular, né? Até porque para você exercer essa psiquiatria ou essa medicina, você precisa de tempo e não há lugar melhor para se fazer isso que o consultório particular, onde você tem essa autonomia, né? Então, a gente trabalha ali uma mentoria, que é a Psiquiatria Pro, com psiquiatras com esse enfoque. E o Descomplicando tem muita coisa ainda aí por vir, né? A gente tá, eu e a Dani, né, que é a minha sócia, a minha esposa, a gente se conheceu na residência e criamos juntos esse projeto. Estamos aí, enfim, trazendo muita coisa nesse lugar. E para quem quiser nos encontrar, é no Instagram, @Descomplicando a Psiquiatria. Esse é seu propósito. Esse junto é o com a meu sua propósito, esposa. junto com a Dani, minha esposa. A Dani e o Léo, eles têm dois filhos, é o Descomplicando a Psiquiatria e o Lourenço. Exatamente, Né? Sócios na vida, na empresa, mas fazemos uma dupla legal. A Dani acaba tendo uma formação complementar, né? A Dani fez, além da psiquiatria, fez medicina do trabalho e psiquiatria forense, uma formação em psiquiatria forense. Então, ela trabalha muito esse olhar do burnout, do trabalho, né? Trabalha com perícias. Então, a gente se complementa aí, apesar de sermos da mesma área, e estamos juntos no Descomplicando. Vamos fazer um dueto ainda aí, É, trazer vamos vocês voltar os dois dois. aí. É, Trazer vocês vamos, dois um claro. dia para falar, cara, falar esse aspecto de burnout, essa questão de relação com o trabalho. Esse é um conflito que eu tenho esse conflito, eu sei que o Vitor tem esse conflito, e eu acredito que a maior parte dos nossos ouvintes, sendo que tem muito médico aí, tem esse conflito, cara, porque a nossa profissão, a forma como a gente é formado, a gente sabe que a gente tem uma incidência maior dessas patologias, e a gente não é tão ensinado a lidar com isso, não, né? Então tá feito o convite. Tá feito o convite. Já chega fala em casa e super bem. fala. Ô, Léo, queria te agradecer muito pela presença aqui. Foi uma honra te ter aqui com a gente. Espero que você tenha gostado também, porque você vai voltar junto com a Dani. Agora o convite já está até feito. E eu queria deixar as duas reflexões que a gente deixou, do quero versus devo, e a inspiração versus a comparação. Então, para você terceiro que tá... para mim, o terceiro que me marcou, quem evita o confronto,
encontra o conflito. Boa. Cria conflito. São 3 pontos, número mágico 3. 3. Então, as 3 lições... Quero versus devo, inspiração versus comparação. E quem evita o confronto cria o conflito. Exato. Muito bom, muito Bom obrigado. demais. Eu agradeço bastante ao convite. Mateusão, querido, Vitor, a gente se conheceu aí hoje. Muito obrigado, viu, por estar abrindo aí essa oportunidade. Obrigado Valeu você. demais. E ó, galera, 5 estrelas. Envia esse episódio pra todo mundo. Se você tem amigo psiquiatra, envia pra ele também. E se tem um amigo que é louco, envia pra ele também, mesmo não sendo psiquiatra, porque todo mundo tem uns amigos loucos. Eu próprio tenho o Vitor aqui, né? Tem o Leozão. Né? Fechou. Abração. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Boa. Valeu. 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 É, ele só... Eu tava com